Sejam todos bem-vindos. Domingo 2020, começamos nossa live e o tema de hoje é sobre o medo na cirurgia de catarata. Meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista, especialista em catarata e retina clínica, atendo na cidade de Feira de Santana, Conceição do Coité e Tucano. Hoje teremos um tema bem interessante que é sobre os medos. Estamos aqui no setembro, dedicado à saúde mental, né? É um mês que dedica a fazer uma atenção a quem precisa ter uma recomendação, uma orientação de procurar um profissional para ter uma avaliação da saúde mental. Então hoje vamos falar sobre os medos. Então aqui a gente vai primeiro começar para entender o que é o medo, né? O medo existe uma definição. Então, para a gente falar primeiro dos medos na catarata, a gente precisa entender o que é que leva uma pessoa a ter esse medo. Então o medo é uma sensação. É uma sensação que provoca no nosso corpo um estado de alerta, que leva a gente a nos preocupar como se estivesse em algum momento de ameaça. Então existe medo de todos os tipos. Medo de escuro, medo de altura, medo de morrer, medo de ficar cego. Então existem vários tipos de medo e em várias intensidades de repercussão. Existe o medo normal que vem para nos proteger, quando a gente vê algum ambiente de risco, algum local que pode acabar tendo um acidente, algum ambiente que pode ter um animal perigoso. Então o medo vem do instinto do nosso corpo de nos proteger. Mas quando isso tem em excesso, pode ser também patológico. Existem as fobias, que é quando tem esse medo em excesso. E eu vejo, às vezes, muitos pacientes acabando tendo medo de várias coisas. Às vezes, o medo da cirurgia, o medo da anestesia, o medo de dar um problema durante o procedimento. E aqui a gente vem para desmistificar, trazendo mais informação e conhecimento sobre esse tema. Então, primeiro vamos entender o que é o medo. O medo é a reação do nosso corpo que ela pode se transformar em um estímulo tanto físico quanto mental. E existem graduações desse medo. Existe aquele medo mais intenso, que é o pavor, aquela fobia que pode ter de várias formas, de vários tipos. Eu digo que eu conheço pessoas que têm fobia de diferentes formas. Por exemplo, eu tenho uma tia que ela tem fobia a sapo. Então, uma fobia a sapo, não tem nem como explicar o porquê. A pessoa vê uma foto daquele sapo e ela interpreta como uma ameaça e um risco. E aquilo é uma patologia. E tem pessoas que só têm um medo, às vezes, de uma preocupação. Está escuro, será que vai ter algum risco de algum perigo? Então aí já é um pouco mais tranquilo, é quando tem um transtorno de ansiedade. Às vezes o transtorno de ansiedade vem com o medo do futuro, do que pode acontecer. Então o medo ela pode aparecer de diversas formas, que vem do nosso organismo como um mecanismo de defesa, mas é que a gente tem que saber modular do que realmente vai afetar esse risco ou não. Então o medo não é tão ruim assim, mas o excesso dele é um problema. Então a gente já entendeu o que é o medo. É uma sensação que provoca um estado de alerta no nosso corpo, que pode mudar um estímulo tanto físico, a gente se treme de medo, aquelas reações de ficar com a perna tremendo, suando frio, uma preocupação. Então existem os estímulos físicos que mudam com o medo e existe também só os estímulos mentais. Então a pessoa ali fica com aquele pensamento repetitivo, aquele medo pode gerar um pouco de ansiedade, um pouco de depressão, uma paralisação. Você já ficou paralisada por conta do medo? Às vezes a pessoa tem medo de avião e às vezes ela prefere não viajar pelo medo de cair o avião. Mas imagina o tanto de voo que existe no mundo e ela acha que aquele avião que ela vai pegar é o que vai cair. Então, às vezes, a pessoa coloca algo muito pesado em uma coisa simples. Então, às vezes, o medo tem que ser compreendido. E quanto mais a gente tem conhecimento da verdade, conhecimento da técnica, conhecimento dos materiais, a gente começa a entender como é que ocorre os riscos, os benefícios e a segurança daquela situação. E isso diminui nossa ansiedade, o nosso medo. Então, por isso que a gente está aqui para falar um pouco sobre o medo na cirurgia de catarata. Então, quais são os principais medos do ser humano? Eu fiz uma pesquisa e acabei trazendo aqui um material que eu achei bem interessante. É um material de uma página de psicologia que traz os principais medos trazidos ali em questionários, em perguntas do ser humano. E aí vem, qual é o principal medo do ser humano? O medo de morrer.
O medo da morte é compreensível, que a gente ama a vida e a gente só em pensar do momento que pode oferecer risco de morrer, a gente tem esse medo, essa fobia. Então é o medo mais frequente do ser humano. Existem os medos do fracasso, aquele medo de perder um relacionamento, o medo de ser demitido, o medo de não conseguir passar em uma prova, o medo de não conseguir fazer um show, uma apresentação, o medo de acabar não sendo reconhecido, de não completar uma formação. Então existe esse medo que é o medo do fracasso. É um dos principais medos do ser humano. Outro medo que eu vi é o medo da rejeição. Aquele medo de não ser aceito no grupo. Às vezes a gente, quando está mais novo, mais jovem, a gente fica naquela ansiedade de ser aceito num grupo. E essa rejeição acaba sendo muito pesada. Às vezes a pessoa nem conhece o grupo, já fica com medo de se apresentar por achar que não vai ser aceito. Então isso que é um pouco do medo da rejeição. O outro medo é o medo de altura. A pessoa ali está num prédio alto, subindo numa árvore, às vezes até fazendo uma caminhada, subindo numa serra. Existem os medos de alturas, que pode ter diferentes formas de apresentação, tanto físico como mental, mas existe esse medo de altura. Existe o medo de espaços fechados. Eu tenho uma pessoa próxima de minha família que tem esse medo. Não sei se ela está aí presente, mas se ela tiver, ela vai saber que às vezes, até se tiver com o quarto totalmente fechado, a pessoa se sente presa. Ela tem medo, achando que vai ficar sufocada. Ela tem uma situação engraçada que quando ela ficou no fundo do carro, um carro que tem 7 lugares, as 2 poltronas finais, elas montam no bagageiro. Quando ela sentou e fechou a porta, ela se sentiu apertada. E ela começou a gritar, mentira, mentira, eu tô ficando sem ar, eu tô ficando sem ar. E ali é uma fobia que não tem explicação. Todo mundo senta no bolso, a gente ficou assim sem entender. Ela, não, eu tenho medo do local apertado e não tem quem faça eu viajar nesse lugar. Pronto, a gente teve que remanejar as cadeiras ali só para ter a sensação de que estava num ambiente mais folgado. Então isso é real, muita gente tem medo de espaço fechado. Imagina, tem gente que não sobe elevador, com medo do elevador parar no meio do percurso e ficar parado ali, preso nesse ambiente. Então é um dos medos que pode acontecer. Um ambiente fechado é um tipo de medo que eu vejo frequente também em algumas pessoas próximas. Existe o medo que é o medo da solidão. E isso muito mais frequente hoje com as redes sociais. A gente vê que as pessoas estão presentes em alguns ambientes, mas praticamente sozinho por não se ter interação. E tem muita gente que acaba tendo medo de não ter um relacionamento. Às vezes a pessoa está ali preso num relacionamento tóxico porque fica com medo de ficar sozinho se terminar. Então existe esse medo da solidão, que foi pelo que eu entendi um pouco dessa página da psicologia. Existe um medo também, que é o 7º, que é o medo do desconhecido. E é nessa parte que eu vejo que os meus pacientes têm medo. Por quê? Por não saber como é que funciona a cirurgia, por não saber como é que a segurança do procedimento, por não saber histórias das pessoas que têm o benefício com esse tratamento, acaba só se apegando à parte negativa. E o meu público hoje que tem a catarata, por conta da incidência, é o público de mais de 60 anos, que é o que tem a catarata e que quando era jovem via as complicações por não ter tanta segurança de 30 a 40 anos atrás. Pacientes que hoje eu atendo de 70 anos, quando eles tinham 30 anos, era 40 anos atrás. Era outro tipo de realidade na medicina, era outro tipo de tecnologia. E a gente via que existia realmente muitos casos de complicações, muitas técnicas que ainda não estavam totalmente aprimoradas. E aí quando o paciente com 70 anos hoje começa a pensar que precisa de uma cirurgia de catarata, remete àquela lembrança do vizinho que teve um problema na cirurgia de quando ela tinha 30 anos. E é isso que a gente está aqui hoje, para mostrar o quanto que é seguro hoje fazer o tratamento da catarata. Porque teve evolução na tecnologia dos materiais, teve evolução na tecnologia da visibilidade, que são os microscópios usando. Então a gente vê com muito mais definição o olho no momento da cirurgia. Isso traz mais segurança, diminui o risco de complicação. Existe também as técnicas minimamente invasivas que nós utilizamos para ter uma segurança menor e menos riscos de inflamação. Os materiais e insumos que são utilizados hoje, que diminuem os riscos de infecção.
Os antibióticos e medicações que são muito mais eficientes hoje. Então, quando a gente fala que a pessoa está com medo da palavra cirurgia, é esse número 7 aqui, que é o medo do desconhecido. E por isso que a gente está aqui, para trazer conhecimento e informação, para desmistificar esse desconhecido, trazendo um pouco mais de conhecimento e informação sobre esse tema, para aquela pessoa que está com problema de catarata não ficar imaginando naquele vizinho de quando ela tinha 30 anos, que precisou passar por uma cirurgia e que teve um problema. Então, esse número 7, esse medo desconhecido, pode se abranger a várias áreas. Mas aqui a gente vai falar sobre o tema cirurgia de catarata. Existe outro medo, que é o medo de perder o controle. Às vezes a pessoa tem, às vezes, um instinto um pouco mais aflorado, um pouco mais agressivo e fica com medo de uma situação perder esse controle. Existe o medo de envelhecer, é algo que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente nunca gostaria que fosse assim tão rápido. Então, às vezes a pessoa se apega àquele medo do envelhecimento. E tem sobre o medo do julgamento. Então aqui são os 10 principais medos do ser humano, mas que hoje a gente vai se apegar um pouco a esse medo do desconhecido. Então, para trazer um pouco para a nossa área, na área da oftalmologia, a gente tem que saber qual é o principal medo do paciente que vai ter que passar pelos procedimentos. É o medo de ficar cego. Existe até um nome para isso, eu trouxe aqui, que também é uma informação nova para mim, que é a ablepsifobia. A ablepsifobia é o medo irracional e persistente de perder a visão, ou seja, o medo de ficar cego. Então tem até nome para essa fobia. Só que essa fobia é quando a pessoa acha que vai ficar cego do nada. Então ela tem ali no imaginário dela que em algum momento pode aparecer algo que vai apagar simplesmente a visão. E a gente sabe, por estudar todos os tipos de doenças oftalmológicas, que não existe uma doença que faça ficar cego assim rápido. Então, às vezes, a pessoa fica se apegando a algo que não existe. É aquela brincadeira de fazer uma tempestade no copo d'água. Então, às vezes, a pessoa, só em ouvir a palavra, vai fazer uma cirurgia do olho. Ai, meu Deus, vou ficar cego. Mas o que é que gera esse gatilho de pensar uma cirurgia no olho, vou ficar cego? Porque, às vezes, é como aquele paciente diabético. Ele vê uma pessoa, ele não tem conhecimento sobre a doença, e vê o vizinho. O vizinho tem diabetes. E aí, no outro dia, ele vê o vizinho amputou uma perna. Inconscientemente, ele acha, se eu tiver diabetes, eu vou ter que amputar minha perna. E a gente sabe que não é assim. Um paciente que tem diabetes, existem várias formas de comorbidades. Uma delas é quando você tem uma insuficiência venosa ou quando o paciente perde ali aquela irrigação dos dedos, ou às vezes tem uma pequena ferida que não cicatriza, infecciona e precisa amputar. Mas para isso acontecer, o paciente tem que estar com a diabetes compensada por muito tempo. Então, às vezes, o paciente, por não ter o conhecimento da doença, fica aquilo na cabeça. Se eu tiver diabetes, eu vou amputar a perna. E com a catarata é a mesma coisa. Às vezes ele ouve uma informação de uma paciente que fez uma cirurgia 30 anos atrás e ficou cego. Aí ele guardou aquela informação. Se eu tiver catarata, eu vou ficar cego. Porque uma vizinha há 30 anos atrás fez uma cirurgia, ficou cego. E às vezes não sabe o motivo. Às vezes a paciente estava com algum outro problema como glaucoma avançado. Às vezes o paciente acabou não usando colírio e ficou com infecção. Às vezes naquela situação era já um olho com outros problemas, outras patologias como retinopatia diabética. Às vezes o paciente tinha uveíte, algum quadro de inflamação que já tinha uma predisposição a perder a visão. Só que por falta de conhecimento ele associou cirurgia, ficar cego. Então, isso que a gente tem que entender, que isso é um mito de que fazer a cirurgia é igual ficar cego. Então, o que é que o paciente tem que entender? Como eu posso saber dos riscos que eu tenho para realizar a cirurgia? Por isso que hoje a gente tem muitos critérios para fazer e indicar e realizar a cirurgia. Hoje o paciente, quando ele tem o diagnóstico de catarata, ele tem que ser avaliado como está a pressão do olho, como está a retina, como está esse nervo, como está a córnea. Existem exames específicos pré-operatórios do olho para ver se tem algum tipo de risco antes de operar. Como é que está o coração desse paciente? Tem algum tipo de arritmia? Existe algum tipo de risco de dar algum problema cardíaco? Como é que estão os exames laboratoriais dele? Será que ele tem anemia? Será que ele está com algum quadro de infecção? Como é que está o funcionamento dos rins?
Tem algum risco de sangramento? Tem que avaliar o coagulograma. Então, existem alguns fatores que são vistos antes de realizar a cirurgia que nos dá essa segurança de falar, esse paciente ele pode operar sem riscos. Então, hoje a gente tem muitos parâmetros de segurança que faz o paciente não ter esse risco de ficar cego. Então, quando a gente conversa isso com o paciente, às vezes assim o paciente ainda fica se apegando àquela memória antiga. Por isso, se você conhece alguém que tem catarata ou que vai passar por esse procedimento, essa live vai ficar salva. Encaminhe esse link depois para ele, que é interessante ele ouvir essa informação. E aí a gente começa a entender como é que isso se pegou, né? Às vezes a paciente está ali com aquela informação antiga, vê um paciente que passou no mutirão, daquele método antigo, teve um problema e acaba trazendo, eu vou ter esse problema se eu precisar operar da catarata. E a gente sabe que não é assim. Então esse medo, essa ablepsifobia, é o medo de ficar cego, que esse medo pode aparecer em pacientes que têm várias patologias, inclusive no paciente que tem diagnóstico de catarata e foi indicado na cirurgia. Então, qual é o outro medo do paciente quando ele ouve a palavra cirurgia? Vou precisar operar meu olho. É o medo da anestesia. E por que esse paciente tem medo da anestesia? E aí, pessoal, vocês que aí já conhecem alguém que fez cirurgia, manda aí. Você sabe como é que é feita a anestesia de quem vai operar catarata? Um cafezinho aqui para animar. Deixa eu ver se tem algum paciente aqui que já fez cirurgia. Olha lá, o paciente sabe, ó, explico tudo antes da cirurgia. Agradeço aí a presença dos meus amigos. Estava na casa deles hoje, Alcione, Grazi, João, Rafa, Ana Maria Cordeiro. Deus abençoe, obrigado pela presença. Então, como é que é feito essa anestesia? Vamos pensar, por que os pacientes têm medo da anestesia quando fala da cirurgia de catarata? Porque antigamente era feita uma injeção no olho, colocava uma injeçãozinha aqui, ó, aqui, para poder paralisar esse olho. Eu acho que eu já fiz até uma live sobre isso. Eu comentei que existe uma anestesia chamada peribubar. Ainda alguns momentos, a depender do serviço, por exemplo, um serviço escola, acaba fazendo, a depender do paciente, se não tiver tanta colaboração, o paciente não pode ser sedado, ainda pode ser utilizado. Mas antigamente era feita em toda cirurgia essa injeção no olho. O paciente às vezes saía com o olho inchado, às vezes acabava tendo uma pequena hemorragia, e isso assustava um pouco os pacientes, só de pensar que ia precisar dar uma injeção no olho. Como é que é feito hoje a anestesia? Até para tirar um pouco desse medo, não achar que toda cirurgia de olho vai levar uma agulhada no olho. E lá na cirurgia de catarata que a gente faz, primeiro passo é ver como está os monitoramentos do paciente. Esse paciente vai pegar uma veia, vai ser medicado, vai ver como está a pressão, vai ver como está a glicemia, a frequência cardíaca, saturação. Estando tudo bem, ele é encaminhado para a sala de cirurgia. E aí lá ele é acompanhado com equipe de anestesia. Então existe um profissional médico que está a todo momento do lado desse paciente, vendo todos os fatores de dor, de sono, de parâmetros clínicos, de parâmetros vitais, para ter uma segurança no momento da anestesia. Então, como é feito? É feito um remedinho na veia para ele poder não ter a sensação de desconforto durante o procedimento. Depois a gente faz uma anestesia local, que chama de anestesia tópica, que é esse colírio aqui, ó, essa gotinha que a gente coloca de colírio anestésico, e ali depois a gente faz toda a asepsia para diminuir os riscos de infecção. A gente faz a limpeza local, pinga um colírio. Existem algumas medidas de segurança para evitar a infecção. A que tem a maior eficácia é o uso do PVPI a 5% ou iodo povidona, que a gente pinga antes de começar a cirurgia. E aí sim o paciente está pronto para realizar o procedimento sem dor, sem desconforto. Ele às vezes, se você chamar, ó, ele acorda, ele vai estar ali presente, vai estar acordado, respirando, mas ele vai estar sonolento para poder não ter a sensação desse desconforto. Que às vezes o paciente, quando pensa assim, ai meu Deus, vou fazer uma anestesia com anestesista, já imagina que vai ser entubado, que vai colocar uma máscara, e nada disso acontece na cirurgia de catarata, tá? Só é feita uma medicação, ele é monitorizado, pinga-se um colírio, faz o preparo do ambiente cirúrgico e assim ele está pronto para começar o procedimento sem risco e sem dor, tá? Então, às vezes o paciente tem esse medo
por conta da imagem de antigamente que colocava uma agulha no fundo do olho para injetar um remédio e que isso não é mais feito dessa forma na cirurgia de catarata, tá? Qual é o outro medo de quem tem que passar por esse procedimento? O medo dos cortes. Às vezes o paciente fala assim, ai meu Deus, vai tirar meu olho fora para tirar essa catarata? Não é assim que funciona. A gente coloca, faz toda a anestesia, toda a asepsia, coloca um campo de proteção e coloca um aparelhinho chamado blefarostato. É um aparelhinho que deixa seu olho aberto, porque mesmo se você piscar, ele não vai atrapalhar o procedimento. E aí, quando a gente coloca esse aparelhinho para deixar o olho aberto, a gente consegue visualizar o olho por completo no microscópio e assim ter acesso no melhor ponto. E hoje a gente usa, antigamente tinha que fazer aqueles cortes grandes, né? Para poder tirar essa catarata, e hoje, através da tecnologia desses materiais minimamente invasivos, das lentes intraoculares que entra dobrada e lá dentro ela abre, a gente precisa de microcortes, que é chamado de microincisão na córnea. E isso que deu mais segurança e até melhores resultados refrativos com a cirurgia. É o que a gente chama desse bisturi. Lá a gente usa o bisturi de 2,75. Imagine, é menos do que 3 milímetros de diâmetro. Então, um cortezinho bem pequenininho que no final nem precisa dar ponto. Então, o paciente está com medo, achando que vai ter aqueles cortes no olho, isso já pode tirar, não precisa mais ter medo, porque é um microcorte. Hoje é minimamente invasivo para poder realizar toda essa cirurgia. E aqui tem, a gente faz um que a gente chama de acesso principal, ou incisão principal, e o outro que a gente chama de paracentese, ou side port, que é só de 1 milímetro. E assim a gente consegue entrar com 2 equipamentos para poder fazer a manipulação desse cristalino que está opacificado, fragmenta, aspira e tira todo esse conteúdo da catarata. Então, como ele é minimamente invasivo, a gente consegue colocar essa lente no final, finaliza e o paciente sai com o olho aberto da cirurgia. Não precisa usar tampão, não precisa sair com esse olho ocluído, não precisa tirar ponto depois, porque é uma microcirurgia. Então, meus pacientes chegam no outro dia falando, doutor, eu botei aquilo na cabeça achando que ia ficar de um outro jeito. No outro dia o paciente chega, ele vai estar usando os colírios, ele chega ainda enxergando, fica um pouquinho passado por conta dos procedimentos, dos colírios, do que é realizado, mas o paciente não sai com o olho ocluído e sem enxergar. Então, isso aqui trouxe segurança e é um dos medos que eu vejo dos pacientes, falar que vai cortar o olho. E aí já pode tirar esse mito, que é uma microincisão, tá? O outro medo que eu vejo dos pacientes é sobre sentir dor. O paciente fala, doutor, quando eu uso essa palavra, eu só lembro de cirurgia de barriga. Eu lembro da minha esposa quando fez cesáreo. Eu lembro do dia que um paciente teve que fazer uma cirurgia do osso. Então, começa a lembrar de processos cirúrgicos que são muito maiores e acaba realmente sentindo dor. Da cirurgia oftalmológica, por exemplo, a cirurgia de pterígio depois acaba gerando até um pouquinho mais de dor do que a de catarata. Então, não sente dor nem durante o procedimento e nem depois. Não é normal o paciente sentir dor depois da cirurgia. O que é que o paciente sente? Ele sente um pouco de desconforto, ele sente um pouco de embaçamento, um pouco de ardor, porque foi feita a manipulação, mas dor intensa, como o pessoal coloca na cabeça depois da cirurgia, isso não é normal, tá? Aqui, ó, dona Edilma aqui presente também, ó. Vai fazer a cirurgia de catarata, recomendo sem medo de errar. Aqui, a dona Edilma fez cirurgia, voltou comigo essa semana, depois de 30 dias do segundo olho. Obrigado pela presença, dona Edilma é uma querida, está sempre presente aqui e ela ficou ótima, feliz pelo resultado dela. Aqui, eu fico feliz de estar vendo meus pacientes aqui presentes, tá? Então aqui, ó, dona Edilma está de prova aqui, ó. Não sente dor. Depois manda aí, dona Edilma, a senhora sentiu alguma dor depois dessa cirurgia de catarata? Que às vezes a pessoa fica assim, sem saber, será que é só porque eu estou falando? Não. Converse com pessoas que já passaram por esse procedimento recente, que vocês vão ver como é todo o processo. Existem todos os critérios de segurança e não existe isso de o paciente ter dor depois da cirurgia, de ter que fazer um corte e dar ponto depois. Às vezes o paciente fica achando que vai ficar cego e não.
Eu postei aqui essa semana um caso que me encantou muito, foi o caso de Dona Ana, lá de Tucano. Ela já tinha passado comigo em 2022, a gente viu o diagnóstico, ela já com dificuldade em casa, indicando a cirurgia. Ela, por medo, ela foi até em outro serviço, aí foi em Salvador, foi em feira. Por quê? Pelo medo, ela não queria aceitar que precisava passar por esse procedimento e queria ouvir aquilo. Eu brinquei assim, ela quis ouvir o canto da sereia. Não vai precisar operar. Isso às vezes acaba que até no mercado eu vejo, no rádio, na internet, pessoas tentando abusar da boa vontade e dessa crença das pessoas para vender produtos que não resolvem. Às vezes às vezes até o pessoal vende chá para resolver glaucoma e catarata. Eu falei, gente, como é que pode um chá que vai resolver esse tipo de problema, né? Chega a ser um pouco absurdo, mas só que tem pessoas que gostam de ouvir esse canto da sereia e acaba se apegando a isso, gastando e oferecendo o risco de piorar. Tem chás aí que acaba tendo problema no fígado e às vezes a pessoa fica comprando achando que vai resolver o problema de olho, de garganta, de barriga, e não é bem assim. Busque sempre uma orientação profissional para cuidar dessas patologias. Então, quando a gente está ali na rádio, velho, garrafada que cura tudo, próstata, câncer, glaucoma, catarata, infarto, AVC, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? A medicina não descobriu esse remédio ainda que está passando na rádio do interior que cura tudo. Então, às vezes a pessoa quer ouvir isso que resolve sem ser realmente a realidade. Então aqui eu estou trazendo um pouco da medicina baseada em evidências para vocês, do que é seguro e mais moderno e tecnológico na cirurgia de catarata, para trazer o quê? Segurança, não ter nenhum tipo de desconforto, resultados refrativos e tirar um pouco desse medo. Por quê? Isso tem muita gente que acaba deixando de melhorar da visão, deixando de melhorar, às vezes, a percepção no dia a dia. Tem já comprovado, catarata aumenta risco de demência, catarata aumenta risco de queda, catarata diminui a expectativa de vida. Então, a gente acaba vendo muitos pacientes persistindo em não tratar a catarata por receio e por medo. Então a gente está aqui para desmistificar essas informações. Então não sente dor. Então se você tem medo de tratar a catarata, pensando que vai ter algum tipo de dor na cirurgia ou depois, já não é mais um medo, porque a gente já acabou de saber que não faz parte desse pós-operatório. Então a gente está aqui para trazer informações. Então aqui, mais uma vez, lembrando, atendo na cidade de Feira de Santana, Conceição do Coité e Tucano, na Bahia. Então, sou especialista em catarata e retina clínica, estou aqui disposto a trazer informação com qualidade, trazendo uma linguagem para meus pacientes. A gente sabe que alguns colegas oftalmologistas também acompanham o nosso trabalho, assistem essa live depois, e aqui é uma informação menos técnica, voltada mais para o público, eu acho que fica mais fácil a compreensão, de desmistificar, trazendo informação na linguagem dos meus pacientes. Então, aqui estou à disposição. Cadê os pacientes que estavam com dúvida aqui, ó? Aqui, ó, Dona Maria Angélica, já passei por 2 cirurgias com ele, catarata e pterígio, tô cuidando da coluna para voltar e fazer outro olho. Pois é, Dona Angélica, ó, tá precisando cuidar, já fez um, tá precisando agora organizar de fazer o outro, viu? Aqui, Alcione, obrigado pela presença. Olá, seu Ailton, ó, paciente lá de Tucano, agradeço aqui a colaboração na presença da live. Fico feliz meus pacientes entenderem a mensagem de quem está aqui para trazer e compartilhar informação, para entender que não precisa ter medo. Às vezes pacientes deixam de enxergar melhor, de realizar o tratamento da catarata por esse medo. Então, Dona Ana, fico feliz pelo resultado que ela teve. Ela voltou feliz da vida. Engraçado, ela ficou 3 anos sem fazer a cirurgia, aí com um ato de coragem, ela me deu oportunidade, voltei, eu conversei, fiquei 1 hora com ela conversando, explicando, mostrando ali vídeos, depoimentos. O paciente começou a entender que é seguro. Ele falou assim, eu só falei assim, ó, me deu oportunidade de um olho, a senhora vai tratar e vai melhorar da visão. Com 5 dias do primeiro ano, ela falou, meu Deus do céu, como é que eu fiquei 3 anos para não fazer esse procedimento? Doutor, eu já quero fazer o outro. Eu já queria fazer na outra semana o outro olho. E isso que me deixa feliz. Quer falar assim, ó, o paciente entendeu o quanto que ele pode enxergar. Porque às vezes o paciente acha que para operar catarata tem que estar cego, sem enxergar nada.
E aí a gente entende que é sobre a qualidade de vida. O paciente às vezes acha que por estar enxergando uma letra grande, aquilo é normal. E a gente sabe que o normal é a pessoa ter uma qualidade da nitidez, das formas e das coisas mínimas. E isso é possível depois da cirurgia de catarata. Então, o paciente que ali está com aquele medo, não espera ficar cego para poder tratar, tá? E aí Ana veio mostrando isso. Ela, doutor, aí ela falou lá, eu moro perto de umas hélices eólicas e eu não via, todo mundo falava dessas torres e eu nunca que conseguia ver. 5 dias depois do primeiro olho, ela já estava vendo, ó, lá nas montanhas, as hélices da... Falou, nossa, não é que é verdade? Ou seja, olha o quanto que ela deixava de enxergar só pelo medo de operar. E isso eu estou falando de 3 anos ainda, sabendo que tinha um diagnóstico de catarata, impactando na vida e na visão, sabendo que tinha indicação de cirurgia, mas por medo ela adiou isso. Então, muitos pacientes acabam adiando muito, deixando de ver melhor por conta desses medos. Então, a gente está aqui para trazer essa informação. E aí, dúvidas? Cadê meus queridos pacientes aqui presentes? Dúvidas? Boa noite, Cláudia. Agradeço a Ailton. Ana Lúcia, paciente de Tucano. Edilma, agradeço a presença que operou com a gente. Então aqui, Ana Lúcia, agradeço a Deus por minha cirurgia de pterígio, está muito bem, agradeço a presença, Ana Lúcia, feliz pelo resultado. Eu sempre fico feliz pelo resultado dos pacientes, que faz diferença na vida deles e toda a família. Então, agradeço aqui a presença de vocês. Mais uma vez, essa live vai ficar salva. Depois mande para seus parentes, familiares, pessoas que podem agregar essa informação. A gente está aqui compartilhando conhecimento, a gente vai tentar fazer frequentemente esses materiais, trazer essas informações. Depois mande para a gente também dicas, sugestões de temas, que a gente está aqui disposto a trazer essas informações para vocês. Vamos fazer essa live e se você tiver algum familiar, algum parente ou até está prestes a fazer cirurgia, mande esse link aqui para os seus familiares para entender que não precisa ter medo. A gente está no Setembro Amarelo, setembro que fala da saúde mental. A gente tem que conscientizar que a gente tem que se ajudar. Então, o paciente que às vezes está ansioso, às vezes ele não se comunica, não fala, e fica aquele medo ali, persistente, perturbando a cabeça deles, não só da parte do olho, mas de várias outras formas. Eu acabo conversando muito com os pacientes, e às vezes a gente conversa sobre essa parte de ansiedade, depressão, transtorno psiquiátricos e psicológicos, que devem ser abordados por pessoas que a gente gosta, que ama e confia. Então, esse mês veio para isso, para tentar trazer um pouco mais da saúde mental, e a gente está trazendo isso também através dos olhos. Então, vamos promover o bem-estar através dos olhos. Deus abençoe a todos e estamos aqui à disposição. Só é mandar em contato, mandar lá direct, que a gente pode responder depois, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana. Vou aqui descansar que amanhã é dia de cirurgia, tem vários casos interessantes amanhã. Amanhã tem paciente que vai corrigir a visão de longe, intermediária de perto. A gente tem 2 casos de lente trifocal, sendo uma que vai corrigir também astigmatismo, lente trifocal tórica. Tem alguns pacientes que vão acabar utilizando uma chamada de foco estendido. Existe uma lente hoje nova chamada de PureC. Vai ter 3 casos amanhã desses pacientes. E fora os outros pacientes que acabam também optando por fazer só a correção da visão de longe. Então vou postar amanhã no centro cirúrgico esses casos para vocês. Amanhã tem caso de paciente de alta miopia, paciente com grau de astigmatismo. Então vai ser um dia dinâmico e interessante que a gente vai fazer esse trabalho de devolver a visão com qualidade para esses pacientes. E aproveitar o momento da cirurgia e também deixar de usar óculos. Então acompanhe nossos stories, siga e aqui o trabalho continua. Deus abençoe vocês, tá bom? Aqui Dona Miriam Cardoso, agradeço a presença. Depois encaminha para os familiares também. Agradeço o João Batista. Obrigado pela recepção hoje em sua casa, amigo. Deus abençoe, viu? Foi ótimo. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe vocês e ótima semana.